Como você sabe, eu sou o professor Vaz, 1531, candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Estamos a poucos dias da eleição, momento em que você fará a escolha dos seus representantes. E se você ainda não escolheu o seu deputado federal, venho aqui humildemente pedir a confiança do seu voto e a chance de representá-lo em Brasília por uma mudança de postura política no país, por uma reforma política, por uma democracia mais voltada e exercida pelo povo. Quando falamos em democracia, o Brasil tem uma história de várias fases. Passamos pela ditadura militar, depois da ditadura militar tivemos então a democracia do povo, ou exercida pelo povo. Será que foi mesmo? Durante a democracia militar, tínhamos um pequeno espaço democrático controlado pelos interesses dos militares. E agora, será que estamos em plena democracia? Eu acredito que ainda não chegamos a esse ponto. E o Brasil precisa evoluir para a terceira fase do processo democrático, que é a democracia voltada e exercida pelo povo efetivamente. A democracia de verdade. A nossa democracia atual é uma democracia de interesses políticos, de interesses de partidos, que nos dão um pequeno espaço democrático, mas não nos dão a democracia plena. Como podemos falar em democracia onde os juízes do Supremo são escolhidos, indicados por presidentes e políticos? Como podemos falar em democracia onde o Procurador-Geral da República é indicado pelo presidente? Como podemos falar em democracia onde o Procurador-Geral do Estado é indicado pelo governador? Não existe democracia aí. Na minha opinião, os juízes do Supremo Tribunal Federal e os procuradores da República e do Estado devem ser eleitos pelo povo, fora do período de eleição de presidente e governador, evitando assim qualquer chance ou tipo de acordos possíveis para a escolha ou indicação das pessoas para ocuparem esses cargos. Na minha opinião, o melhor momento para se eleger os juízes e os procuradores é na mesma época em que escolhemos o prefeito e os vereadores, ou seja, fora do período eleitoral de presidente e governador. É uma decisão que tem que ser dada e feita pelo povo. É o povo que deve escolher essas pessoas para que a justiça seja exercida na sua plenitude, com total autonomia, sem nenhum tipo de interesse ou relação com partido, presidente, governo, com ninguém. Entendo que este é um grande passo para exercermos uma democracia de verdade e lutarmos contra a impunidade que assola este país. Você deve ter percebido que quando falamos em corrupção, as respostas e os resultados que acontecem das investigações referentes às corrupções, elas aparecem mais depois que o governo sai. Durante a ação e o exercício do governo, é muito difícil a saída de um prefeito, de um governador, de um vereador. Acontece em casos extremos, mas quanto maior o poder político de quem está exercendo o cargo naquele momento, muito mais difícil retirá-lo do poder pelo processo de corrupção. É muito mais complicado. Isso acaba acontecendo quando ele deixa de estar no cenário político e aí as investigações avançam. Para que esse Supremo e os procuradores tenham total autonomia e trabalhar efetivamente contra a impunidade no Brasil, o povo deve elegê-los. Eles não devem satisfação a ninguém, a não ser a quem os elegeu. Isso é uma prática em todos os países de primeiro mundo. Se o Brasil pretende caminhar nessa direção e ser chamado de potência, que aliás temos todas as condições para isso, precisa urgentemente permitir que tanto os juízes quanto os procuradores sejam eleitos pelo povo. Além disso, outras mudanças são necessárias. Os deputados
e vereadores devem exercer no máximo 8 anos de mandato. 4 anos com direito a uma reeleição, para acabar com os políticos eternos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mandatos na política, fazendo o quê? Não tem mais nada para fazer. Apenas atrapalhando um processo de renovação política. Não há interesse dos partidos políticos em uma renovação. Então, com isso, os políticos vão se perpetuando nos seus cargos públicos, elegendo parentes, filhos, filhas e por aí vai, netos. E num dado momento nós temos famílias inteiras ocupando cargos políticos no Brasil. Como teremos uma renovação desse jeito? Como o povo vai exercer a sua democracia? Ah, mas o povo é responsável por isso, é ele que elege os candidatos? Sem dúvida, uma parte. Vamos usar o exemplo do horário político. Segundo o TSE, somos, no estado de São Paulo, 3.612 candidatos que concorrem a federal e estadual pelo estado. Você consegue lembrar quem são esses 3.612? Talvez, se falarem algum nome para você, você vai dizer assim: já ouvi esse nome em algum lugar. Ah, eu tenho uma lembrança, não sei de onde. Deve ter passado rapidamente no horário eleitoral, porque no horário eleitoral só aparecem 10 ou 12 candidatos, no máximo 20, uns 5 de cada partido. Em alguns casos, só aparece um candidato, que fica, em teoria, puxando voto para os demais e elegendo pessoas que não são do seu interesse. Então o horário político acaba sendo manipulado pelos interesses dos partidos, que não buscam a renovação. Eles querem que você eleja as pessoas que eles estão indicando no horário político com o maior tempo possível. É uma forma de manipular a democracia. É dizer que existe democracia, que todos aparecem no horário do rádio e TV, mas não é bem assim. Todos aparecem com certas diferenças. Nós queremos lutar para que o horário político tenha o mesmo tempo destinado a todos os candidatos que disputam o mesmo cargo pelo mesmo partido. Essa mudança já precisa acontecer para a próxima eleição. Para prefeito, para vereador, todos os vereadores devem ter o mesmo tempo dentro do seu partido. Senão não há democracia, senão não há renovação. Acaba sendo eleito, indicado pela televisão e pelo rádio, numa intenção de manipular a sua intenção de voto, os candidatos de interesse do partido e não do interesse do povo. Claro que vivemos um momento diferente hoje. As mídias, as redes sociais estão quebrando esse domínio feito no rádio e na televisão. As redes sociais mais inteligentes, liberais, democráticas, conscientes, pensam em ideias, pensam em propostas. São as redes sociais, a sociedade digital, que sem dúvida nenhuma, hoje é a principal responsável pela renovação política do país. Eu acredito muito na sociedade digital, na sua capacidade de nos ajudar a reformar, a mudar completamente a postura política deste Brasil. Nós precisamos de heróis, e esses heróis começam por você. Você é esse herói que participará dessa revolução de reformulação na política. Você tem a arma mais poderosa do mundo e temerosa de todo político, o seu voto. O seu voto consciente, o seu voto de qualidade, o seu voto de coragem. É isso que o Brasil precisa. Precisa de você. Precisa que você escape dessa malha, desse controle que é feito no horário político, destinando o seu voto para um ou outro. Agora, o mais complicado disso é existir pesquisas sobre intenção de voto de candidato estadual e federal. Não é verdade? Não é estranho?
Como é que uma pesquisa pode ser totalmente isenta se nós só temos 5, 6, 10 candidatos aparecendo no horário político? E os outros 3.600? Qual a chance deles aparecerem nessa pesquisa? Nenhuma, porque os partidos políticos não querem que a população conheça novas ideias, novos pensamentos. A classe política não quer a reformulação política. Pensa um pouquinho, você que tem assistido o horário político. Quantos candidatos a deputado federal falaram sobre reformulação política? Praticamente nenhum, é verdade? Quantos falaram com propostas? Também nenhum. Um aparece cantando, outros aparecem de uma certa forma falando outra coisa, e mais nada. Outros não dizem absolutamente nada, usam apenas a fama para serem eleitos, e pronto, cadê a proposta? O que nós queremos? Você que vem acompanhando o meu trabalho nas eleições, sabe que temos propostas em várias áreas, porque na minha opinião, um deputado federal, ele tem que ter uma postura em várias áreas, não numa corrente só. Sou deputado da educação, sou deputado da saúde, sou deputado da segurança, eu sou deputado do Brasil, eu sou deputado para defender os interesses do povo brasileiro, eu sou deputado da família, da minha família, da sua família, eu sou o deputado do Brasil. E esse deputado tem que ter postura política para defender interesses na área da saúde, educação, segurança, tecnologia, tudo que dê chance para o Brasil crescer e principalmente para reduzir as injustiças sociais, para que permita uma evolução social em todas as classes. Não podemos nos curvar a esse domínio, a essa ideia de controlar a nossa democracia. Temos que lutar por eleger, sim, juízes, procuradores e muito mais, isso é só um pouco. Devemos também lutar por eleger diretores de escola pública. E se esse diretor não fizer um bom trabalho, quem o elegeu tem todo o direito de retirá-lo. Isso é democracia plena, isso é democracia de resultado, isso é democracia de qualidade. É isso que o Brasil precisa. A democracia do povo, não é mais a democracia dos militares. Não é mais a democracia da classe política. É a democracia do povo. Eu preciso de você para me ajudar a trabalhar por esta democracia. Iremos juntos transformar e reformular todo esse processo político. Você tem acompanhado o horário, você tem visto os candidatos falando. O que me chama muita atenção são os milhões destinados à saúde. Você não escuta isso no horário político? Candidatos que dizem, liberei tanto de dinheiro para a de saúde, ajudei tantos outros lugares. Mas se liberamos tanto dinheiro para a saúde, desculpa, por que a saúde está esse lixo? Ou não está? Estou falando alguma inverdade? Não precisa. Vá na sua cidade, aí no seu município, vá lá ver como é que está. Fila, como é que é o relacionamento do pessoal do atendimento com os idosos. Fila para operação, fila para exame. Alguns exames chegam a levar quase 1 ano para conseguir a aprovação e liberação. É uma verdade ou não o que eu estou dizendo? Então, se investimos tanto em saúde, temos tantos deputados lutando por saúde no Brasil, liberação de verba para um monte de lugar, eu não consigo entender por que a saúde pública está um lixo. Bom, mas aí temos muitos candidatos que falam de educação, liberação de verbas para a educação, melhorar a educação. Ah, liberei tanto para tal escola, para tal região. Liberamos mesmo. E de novo, se a educação está recebendo tanto dinheiro, por que essa educação está um lixo no estado de São Paulo? Você que tem o seu filho numa escola pública no estado de São Paulo, olha aqui nos meus olhos e fala para mim que o seu filho está recebendo ensino de qualidade. Aonde está esse dinheiro? Porque no bolso do professor não está.
A educação recebe tanto dinheiro, o professor ganha mal, a qualidade de ensino é péssima, a violência tomou conta da escola pública, alunos agredindo professores, mãe, pai de aluno que entra na sala de aula e agride o professor e a professora, e as pessoas aceitam isso como normal. Novos tempos. Como novos tempos? Isso é falta de gestão, isso é falta de disciplina, isso é descontrole total do nosso país. Cadê esse dinheiro? Temos no estado de São Paulo situação de professores que ganham menos de R$700. Como um professor pode ganhar esse valor? Ele precisa investir em livros, ele precisa investir na sua formação, ele precisa investir no seu conhecimento. Como ele vai fazer isso? Um professor trabalha 10, 12, até 14 horas por dia. Alguns trabalham sábado e domingo para poder compor a sua renda de qualidade. Isso é educação de qualidade? É claro que não é. Precisamos mudar toda essa situação. Mas se temos tanto dinheiro na saúde, tanto dinheiro na educação, tanto dinheiro para a segurança, por que estamos nesse caos? Por que a segurança está descontrolada? Por que a violência tomou conta do país? Aonde está esse dinheiro? Esse dinheiro está perdido nas malhas da corrupção, defendida pela barreira da impunidade. A impunidade que defende que esse dinheiro desapareça completamente do país, que vá para alguns lugares específicos, alguns bolsos escolhidos e de interesse político, mas não vai para o povo. A impunidade é o nosso grande problema e nós precisamos acabar com ela. E para acabar com ela, precisamos de um judiciário totalmente autônomo e independente. Está na hora do slogan da justiça é cega mudar. Está na hora de tirarmos as vendas da justiça. Ela precisa tirar essas vendas e ajudar o povo brasileiro a mudar esse país, a dar mais democracia, a dar mais espaço, a dar renovação. Quando dizemos que um deputado estadual ou federal, um vereador, só pode ficar no máximo 8 anos, é porque precisamos de um processo de renovação. Quando queremos que todos tenham o mesmo espaço no rádio e na televisão, é porque queremos que o povo consiga identificar outras pessoas com as suas ideias e com o seu pensamento. Que possa ter o direito de renovar, mas renovar por escolha, não renovar por indicação. Quando falamos em renovar, não estamos falando de trocar um político pelo outro. Renovação significa mentalidade, significa postura política, significa reforma política. Isso é mudança efetiva. Mudar um partido pelo outro, mudar um deputado pelo outro. Ah, o deputado está lá há 30 anos, 20 anos, 15 anos, vou renovar, coloquei um candidato novo. Tá bom, é um candidato novo. Novo para quê? O que ele quer fazer? Quais as intenções desse seu deputado? Se ele for novo para continuar do jeito que está, não resolve nada. Desculpa. Ele tem que ser novo de mentalidade, de inovação. Ele necessita trabalhar pela reforma política que tanto o Brasil precisa. E você é o principal responsável e articulador dessa mudança que nós precisamos. Nós precisamos de você. Nós precisamos que lute por um horário político democrático, que lute para acabar com as apelações do horário político, as coisas ridículas que acontecem. Pelo respeito à família, pelo respeito aos bons costumes, precisamos de políticos que mude completamente essa nova forma que estão tentando direcionar você, chamando de democracia. Isso não é democracia, isso é manipulação da democracia. Na minha democracia, você é o principal ator. Você elege, você decide quem deve ser eleito e você decide quem deve sair por incompetência ou por corrupção. Você tem que exercer
o seu voto na sua plenitude. E eu conto com você. Conto com essa sua força, com essa sua coragem de renovar o país, de votar em novas pessoas, de usar essa força maravilhosa que nós temos na sociedade digital. Quero você junto comigo em Brasília. Para isso criamos a ideia dos escritórios políticos virtuais, que permite uma ligação direta da sociedade digital com o gabinete em Brasília, para ouvir rapidamente as suas necessidades. O seu município precisa. Eu preciso do seu voto. Eu preciso da sua confiança. Preciso dessa chance de ajudar a construir um Brasil efetivamente democrático. Você sabe que eu tenho essa coragem. E eu preciso da sua coragem, do seu voto de coragem. Vote consciente. Vote com qualidade. Vote com coragem. Professor Vaz, 1531, Federal. Coragem de lutar por você. Muito obrigado.